Valeu. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala mais uma vez é o monitor Francisco de Assis de Araújo Júnior, da disciplina Processo Civil 2, Execução, ministrada pelo professor Nilson. Bom, meus amigos, nesse vídeo, hoje, eu quero tratar para vocês um pouco sobre as classificações que são utilizadas no âmbito do processo de execução. Sem mais delongas, vamos começar aqui a exibição do arquivo para que vocês possam acompanhar, tá bom? Só recapitulando aqui, para a gente fazer uma breve revisão. Nós já vimos que o processo de execução, ele tem uma finalidade específica. Qual é essa finalidade específica? Propiciar ao credor, que no âmbito do processo de execução nós chamamos de exequente, a satisfação de uma obrigação, ou seja, a asseguração do direito de crédito dele. E esse crédito, ele está determinado em um título executivo. Dependendo desse título, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Mas ele quer a satisfação desse crédito de modo efetivo. Não serve tão somente você chegar no âmbito do Poder Judiciário, entrar com processo judicial, brigar com a outra parte e ter a sentença, e ter o seu direito reconhecido e não ter o seu direito satisfeito. De que adiantou? E nada, é a mesma coisa. Então, o que a execução pretende é a efetivação do direito de crédito. Mas, claro, temos que levar em consideração dois lados de uma moeda. A execução, ela atende o interesse do exequente, mas, em contrapartida, não pode trazer uma excessiva onerosidade para o executado. Mas, em algumas situações, na maioria das vezes, irá preponderar a efetivação do exequente em detrimento da menor onerosidade do executado, salvo quando em determinadas situações de cunho prático, um determinado bem executado for o único, aí nesse caso, prepondera a efetividade da satisfação do crédito, tá bom? Dando continuidade, só a título de recapitulação, o que nós já vimos é que a execução que se busca é a efetivação, a satisfação do direito de crédito do exequente. E a atividade do magistrado, no âmbito do processo de execução, ela é desenvolvida estritamente para assegurar, para efetivar o direito do exequente. Não se trata de uma atividade inteiramente intelectiva, até porque tal atividade já foi desenvolvida no âmbito do processo de conhecimento, mas visa a alteração da realidade material, e isso é proporcionado através da efetivação do direito de crédito. O conflito instaurado entre as partes aqui é o inadimplemento, quando a outra parte que é condenada ao cumprimento de uma obrigação simplesmente se recusa a não cumprir, desrespeitando sobremaneira a decisão judicial proferida. E, geralmente, a execução vai pressupor o reconhecimento de uma obrigação, e essa obrigação vai estar onde? Vai estar consubstanciada num título executivo. E o mérito da execução, como nós já aprendemos, é a efetivação e a satisfação do direito de crédito. Bom, trago aqui para vocês uma classificação, um compilado de doutrinas que eu li no curso da minha graduação e da minha experiência como monitor. A doutrina costuma trazer a classificação da execução, as mais importantes, em 4 categorias: quanto ao procedimento, quanto ao título que se executa, quanto ao tipo de providência executiva a ser determinada pelo magistrado, ou, em outro modo de falar, se vai depender ou não da participação do executado no cumprimento da obrigação, enquanto à mutabilidade ou a estabilidade do título judicial. Vamos ver cada uma delas agora em instantes. A primeira classificação que eu trago para vocês é quanto ao procedimento. Bom, no início dos nossos primeiros vídeos, eu mostrei para vocês, vamos supor assim, a localização topográfica dos artigos do CPC, indicando os procedimentos. Basicamente, o CPC 2015, ele elenca os procedimentos da execução da seguinte forma: nós temos a execução comum e a execução especial. A execução comum é aquela que trata de uma generalidade de créditos
e geralmente é consubstanciada em 4 tipos de obrigações. Nós temos a obrigação de pagar a quantia, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer e a obrigação de entregar coisa. Cada uma dessas 4 obrigações pode ser processada no âmbito do cumprimento de sentença ou do processo autônomo de execução. São procedimentos distintos a depender do título que se executa. Aqui para vocês. E no final vou deixar também esse material por escrito para vocês darem uma analisada com calma, tá bom? Mas, além da execução comum, nós temos a execução especial. O que é a execução especial? São execuções diferenciadas. Não é simplesmente uma generalidade de créditos, vai ser um crédito específico. As mais recorrentes é a execução de alimentos, a execução contra a fazenda pública e a execução fiscal, que trazem procedimentos, peculiaridades no trâmite da execução. Trago aqui para vocês, esquematizado, a localização topográfica dos artigos do CPC. Por hora, eu não vou adentrar a fundo sobre cada um deles, porque isso vai ser tema de vídeos futuros, para não confundir a cabeça de vocês também, que a gente está caminhando ainda no estudo do processo de execução, tá bom? Então, basicamente, quando a gente fala classificação da execução quanto ao procedimento, devemos saber que a execução pode ser processada pelo procedimento comum, aí nós chamamos de execução comum, quando trata de uma generalidade de créditos, ou execução especial, que vai tratar de créditos específicos, a depender do ente, a depender do tipo de crédito que se executa. E pode ser alimentos, execução contra a fazenda pública e a nossa execução fiscal, certo? Aí, meus amigos, eu trago para vocês aqui o seguinte entendimento, que eu achei bastante conveniente, é que, a depender dos tipos de procedimentos, o CPC 2015 prevê a questão da cumulação de execuções. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos 3 cheques. O primeiro cheque no valor de R$1.000, o segundo cheque no valor de R$2.000 e o terceiro cheque no valor de R$3.000. Total da dívida, R$6.000. O certo, para cada título executivo em separado, seria entrar, como são 3 cheques, naturalmente seriam 3 execuções de pagar quantia, cada uma fundamentada no respectivo cheque. Só que isso iria trazer para você, exequente, uma excessiva onerosidade, porque a cada processo você teria que obrigatoriamente pagar as despesas processuais, que são as custas judiciais. Aí, para evitar esse gasto excessivo, e até porque, venhamos e convenhamos, nós temos aqui os critérios que a lei determina, é possível sim haver acumulação de execuções. No exemplo que eu dei para vocês, nós temos 3 cheques. 3 cheques vão passar pelo procedimento da execução da obrigação de pagar a quantia. Já atendeu o primeiro critério. Segundo critério, os 3 cheques é de um determinado credor, o mesmo credor. E contra quem está sendo executado? Contra o mesmo devedor. Então, de acordo com o CPC 2015, especificamente no artigo 780, que nos diz o seguinte: o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo idêntico ao procedimento. Ah, gente, esqueci só o detalhe da competência, mas isso é facilmente de ser sanado. Bom, se são 3 cheques, obviamente tudo vai ser processado no âmbito de uma vara civil, obviamente. Então, pronto. Na situação que eu trago aqui para vocês, está atendido cumulativamente os 3 critérios previstos na lei. Logo, é possível haver a acumulação de execuções. Trago ainda para vocês o entendimento da súmula 27 do STJ, que nos diz o seguinte: pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio. Geralmente aquelas operações que consistem em pagamento parcelado.
Aí nós temos vários títulos. É possível haver acumulação sem problema algum. E o artigo 327, que nos remete ao seguinte: é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da acumulação, os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, seja adequado para todos os pedidos do tipo de procedimento. Aqui, esse artigo 327, ele é mais voltado para o processo de conhecimento, a questão da acumulação dos pedidos. Mas na execução a gente também faz o pedido. Qual é o pedido específico? Não quer o pagamento dos valores? Então, está atendido. Atendidos os 3 critérios previstos na lei processual, logo, acumulação de execução perfeitamente cabível. Até aqui tudo bem? Show! Então, vamos dar continuidade. Passando agora para o nosso segunda classificação, nós vamos adentrar quanto ao título executivo que está sendo executado. A depender do tipo de título que se executa, a execução vai tomar 2 caminhos. Nós temos o título executivo judicial, que é aquele formado num curso de um processo, e nós temos o título executivo extrajudicial, que é formado, obviamente, extra, fora. Então, ele é formado fora do processo. O regramento específico dos títulos executivos judiciais, vocês encontram no artigo 515 do CPC 2015. Marquem esse artigo no vade-mecum de vocês, na legislação de vocês e nos apontamentos de vocês. Da mesma forma, façam a marcação no artigo 784, que é o rol normativo dos títulos executivos extrajudiciais. Mas, além disso, saibam que o rol dos títulos não está somente previsto no CPC. Temos previsão de títulos executivos na legislação extravagante. E no vídeo anterior, acredito eu, que eu tenha trazido alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, não vou mais entrar em detalhes quanto a isso. Então, só para recapitular, a regra em relação aos títulos executivos judiciais é que tem um processo prévio, que é o processo de conhecimento. E isso vai ser decorrência do sincretismo processual, ou seja, vamos ter um único caderno processual e 2 etapas bem delimitadas. A fase de conhecimento, que já foi superada, e a fase de execução, que é aqui o âmbito do nosso estudo. E isso é o famoso cumprimento de sentença. Mas, gente, nós temos aqui algumas exceções que estão previstas no artigo 515, salvo me engano. Trouxe aqui exatamente nos incisos, deixa eu ver aqui, o 6, o 7, o 8 e o 9. Que o CPC 2015, apesar de tratar eles como títulos judiciais, e de fato são, por quê? São produzidos em um processo. A diferença é que eles não foram produzidos em um processo civil originário. Por exemplo, uma sentença penal condenatória vem da onde? Vem lá da jurisdição penal. A sentença arbitral vem lá do procedimento que é feito no âmbito da arbitragem, que é um equivalente jurisdicional, tal como jurisdição fosse, que a gente já viu, para quem estudou Teoria Geral do Processo Civil, ou Processo Civil 1, teve a oportunidade de estudar sobre a arbitragem. E nós temos decisões estrangeiras, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença estrangeira. Só que, claro, para essas decisões serem executadas aqui no Brasil, necessariamente, no caso da sentença estrangeira, ela tem que passar por um procedimento prévio de homologação que é feito perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Esse procedimento, vocês veem lá em procedimentos especiais, que após o estudo dos recursos. Da mesma forma, a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur. O que é essa concessão do exequatur? É a concessão de execuibilidade, que é exatamente para que essa sentença possa ser executada aqui no Brasil, apesar de ser uma decisão interlocutória. Mas, para isso, tem que vir através de carta rogatória do Estado estrangeiro
e o STJ tem que conferir essa carta rogatória o atributo da execuibilidade. Feito isso, é possível sim executar uma decisão interlocutória estrangeira. Apesar desses 4 títulos executivos serem judiciais, eles são provenientes de uma jurisdição totalmente diferente da jurisdição civil. Aí, nesse caso, não há que se falar em sincretismo processual. Aqui, necessariamente, vai ter que ser instaurado um novo processo. E esses 4 títulos específicos vão ser regrados pelo mesmo regramento do cumprimento de sentença, mas o procedimento deles vai ser como se fosse processamento dos títulos extrajudiciais, certo? Vou mostrar aqui para vocês para ficar mais claro. Aqui, nesse primeiro gráfico, é o procedimento padrão dos títulos judiciais. São formados no curso de um processo judicial. Os atributos tem que ter essas 4 características: a liquidez, a certeza, a exigibilidade e o inadimplemento. Isso vai ensejar uma responsabilidade patrimonial para o executado. E, como eu havia falado para vocês, é decorrência do sincretismo processual. Já falamos também acerca da possibilidade da acumulação de execuções, quando o executado for o mesmo juízo competente e o idêntico o procedimento. Feito a petição simples, o requerimento da execução, o juiz, após o exercício do famoso juízo de admissibilidade, a providência principal é a intimação do executado. Isso é a regra geral no cumprimento de sentença, certo? Agora, para aqueles 4 títulos especiais previstos nos incisos 6, 7, 8 e 9 do artigo 515 do CPC 2015, aí, nesse caso, a coisa muda um pouco de figura. Eles vão ser processados como se fosse um processo autônomo, até porque não foram originados da jurisdição civil. Todavia, a eles serão aplicados o regramento do cumprimento de sentença. Inclusive, tanto no primeiro caso aqui em cima, quanto no caso aqui embaixo, algumas vezes, eles vão ter que passar por uma fase intermediária, que é a famosa fase de liquidação, que nós vamos ter a oportunidade de estudar. Mas, basicamente, o que é a fase de liquidação? Algumas vezes, as decisões que são proferidas pelo Poder Judiciário faltam esse atributo aqui, ó, liquidez. Eu não sei quanto é o valor. O que é de fato para eu cumprir? O que é de fato para eu não cumprir? O que de fato eu tenho que entregar? Não se sabe. O CPC traz alguns critérios que permitem o magistrado proferir sentenças ilíquidas. E é um equívoco? Não, não é um equívoco. Até porque se a própria lei processual permite isso, resolva logo o problema. Posteriormente, apura-se o que de fato é devido. Eis aí a liquidação, assim em termos resumidos. Mas nós vamos estudar ainda o procedimento da liquidação mais a fundo, tá bom? Então, basicamente, esse é o procedimento para os títulos executivos judiciais, que é chamado de cumprimento de sentença. Para os títulos executivos extrajudiciais, é mais fácil de compreender. A coisa muda totalmente de figura. A regra é que não há um processo prévio, e não há mesmo. São documentos produzidos fora do processo de conhecimento, mas é possível ingressar com esses títulos e já dar ensejo à execução. Só que, claro, necessariamente vai passar por uma breve fase de cognição, de modo a permitir as defesas do executado, para depois aplicar as medidas executórias. Só que algumas vezes, eu vou trazer aqui para vocês uma polêmica. Às vezes, um determinado título executivo extrajudicial não foi produzido de modo adequado. Aí, o CPC traz uma polêmica. É possível fazer a conversão de um título executivo extrajudicial em título executivo judicial? Tem um artigo do CPC 2015, que infelizmente eu não trouxe aqui para vocês, mas ele diz basicamente o seguinte, que é possibilitado ao executado, ou perdão, ao exequente ingressar com a respectiva
ação de conhecimento pautada num título executivo extrajudicial para a obtenção de um título judicial. E é perfeitamente cabível, é perfeitamente válido e algumas vezes consiste numa estratégia postulatória do exequente. Feito isso, pegou o título extrajudicial, não tem certeza se ele atende todos os requisitos, todos os atributos, melhor passar pelo processo de conhecimento. Ou, em alguns casos, é possível você entrar pelo rito da ação monitória, que é um procedimento especial, geralmente é mais célere, é menos burocrático, em ambos os casos, dá-se certinho para a obtenção do título judicial. Uma vez obtido o título judicial, o que é que acontece? Automaticamente, o título extrajudicial deixa de existir? Não. Nós temos o mesmo documento que passou pela fase de conhecimento, foi obtida a decisão judicial de mérito e esse mesmo documento é título extrajudicial e é título judicial. O mesmo documento consubstanciado em 2 títulos. Aí fica a critério do exequente, se vai dar continuidade à fase de execução ou ao processo autônomo de execução, ou se vai entrar pelo rito do cumprimento de sentença. Lembrando que não pode fazer os dois ao mesmo tempo, não. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Litispendência. E o teu processo vai ser extinto sem mérito, porque litispendência, como a gente já aprendeu, é um defeito de natureza processual. Das duas, uma. Você já passou pelo rito do processo de conhecimento, já tendo um título extrajudicial, então continua com cumprimento de sentença. Agora, se não quiser ter esse trabalho, está ciente de que teu título extrajudicial atende todos os requisitos previstos no CPC 2015, então já entra logo com um processo autônomo de execução. A escolha é sua. Então, fique à vontade para decidir qual a melhor opção na hora de executar o seu crédito. E só mostrando aqui o título, o procedimento do título extrajudicial. É muito parecido com o cumprimento de sentença. Muito parecido, mas não é a mesma coisa. O título extrajudicial tem os 4 atributos: a liquidez, a certeza, a exigibilidade e o inadimplemento. Vai ensejar uma responsabilização patrimonial. Serão processados como processo autônomo, na que não há que se falar em sincretismo processual, perfeitamente cabível a acumulação de execuções, atendidos os 3 critérios que eu já citei para vocês. Isso vai ensejar numa petição inicial. Obviamente, essa petição inicial terá que vir instruída com título executivo extrajudicial, caso contrário, em razão do princípio da nulla executio sine titulo. Se você entrar com a execução e não tiver o título executivo, acabou. Como nós dissemos aqui no estado do Ceará, morreu Maria Preá. Acabou, Zé Finito. Mas se entrou bem direitinho, bonitinho, o juiz vai exercer o juízo de admissibilidade. E se tudo der certo, uma das providências principais, a citação do executado, e começa o nosso júri. Então, já havia falado para vocês que a inexistência do título enseja a extinção do processo em razão do princípio do nulla executio sine titulo. Mas existem algumas situações, são exceções, tá? Que por questões de motivo de segurança, às vezes você está executando um título de alto valor. Vamos supor, você tem um cheque no valor de R$1 milhão. Para entrar com a execução com esse cheque, ele tem que estar instruído no original, na petição inicial. Só que vamos imaginar no mundo dos fatos. Processo físico. O que é que acontece? O executado pede para fazer carga dos autos, de uma hora para outra, título desaparece. E aí, morreu a tua execução. Para não incorrer nessa situação, a prática nos ensina o seguinte: você apresenta o título junto ao cartório, à secretaria de vara, fala com o diretor-chefe de secretaria e pede para ele lançar uma certidão nos autos atestando a existência do título executivo, tudo bem bonitinho. E toda vida que o juiz necessitar
fazer conferência do título, intima o exequente para que ele apresente no prazo que o juiz conceder a ele. Exatamente por conta do valor elevado e por conta também do risco de perda desse título. Então, é melhor agir dessa forma. É demais. A vara não vai custodiar títulos assim de alto valor. Então, tome essa cautela quando for entrar com execução com títulos bem elevados. Uma outra situação. Nós temos um determinado documento, só que ele está instruindo um outro processo anterior. Aí você quer entrar com execução. Você vai lá no primeiro juiz pedir: ei, juiz, me dê aqui esse documento que eu vou entrar com execução lá na vara civil. De jeito nenhum, vai nada. Até porque não pode retirar provas de outros autos. Aí o que acontece? Você vai lá no primeiro juiz, pede uma certidão do cartório, atestando a existência daquele título, que ele está instruindo um outro processo, e com base nessa certidão, aí sim, você dá início à sua execução. Que é aquela teoria da prova emprestada, perfeitamente aplicável aqui diante dessa situação. Algumas vezes, a execução já está em andamento. O processo demorou décadas. Título simplesmente extraviou, se perdeu, estragou, sei lá, N fatores. Só que, no curso do processo, a gente viu, as partes viram que o título existe. Só que, em razão de um caso fortuito, força maior, esse título se extraviou. Mas o título existe, a obrigação está reconhecida, ninguém impugnou. Então, a execução segue, ainda que não tenha o título no seu original, em razão desse caso fortuito ou força maior. Então, regra geral, para entrar com a execução, título no seu original. Por motivos de flexibilização, é possível, sim, ingressar com a execução, mesmo que não tenha em mãos o título no original. Mas, claro, tem que atender esses critérios aqui que eu falei para vocês, tá bom? Feito isso, vamos agora entrar na terceira classificação, que é a classificação da execução quanto ao tipo da providência executiva determinada no juiz. Bom, meus amigos, a gente vai aprender, vamos ver bastante no decorrer das nossas conversas, que a execução, quanto à aplicação das medidas executórias, ela recebe a seguinte classificação. A execução, ela pode se dar de forma direta ou por subrogação. É aquela em que o judiciário simplesmente dispensa, na moral, dispensa mesmo a colaboração do devedor. E o Poder Judiciário se subroga no lugar do devedor e cumpre a obrigação no lugar dele. Típico exemplo, uma penhora. Você tem um determinado bem, ou melhor dizendo, você tem uma determinada dívida, não quer pagar, o juiz determina a penhora desse bem, determina que o oficial de justiça vá até a casa do executado, caso haja localização desses bens, que desde que seja suficiente, não caia no rol do artigo 833, que trata das impenhorabilidades, o oficial de justiça penhora esses bens, a princípio fica à disposição do juiz, aí a intimação das partes, notadamente do exequente, para ver se ele tem interesse em ficar com esse bem, em substituição da dívida. Isso é o que nós chamamos de adjudicação. Caso ele não se interesse, das duas, uma. Ou ele pode ir atrás de algum comprador para esse bem, ou ele vai a leilão judicial. Na prática, é assim que funciona. Isso é o que nós chamamos de execução direta ou por subrogação. E são medidas estritamente subrogatórias. Daqui a pouco eu vou falar sobre cada uma delas, tá bom? Por hora, entendam esse conceito. Execução direta ou por subrogação aplica medidas de cunho subrogatório. Já a execução indireta é aquela que, ao invés do Poder Judiciário se colocar no lugar do devedor, simplesmente as providências que o Poder Judiciário adota é outra. Ele vai forçar o executado através da aplicação de medidas coercitivas para que ele venha a cumprir a prestação. Ou seja, vai fazer uma imposição, uma pressão psicológica sobre o executado. E essa pressão, algumas vezes, na maioria das vezes,
é para prejudicar a situação do executado, mas em outras vezes, em algumas situações bem pontuais previstas no código, vai para estimular que o executado cumpra a obrigação que é devida, certo? Isso é o que nós chamamos de medidas coercitivas. Daí o nome. Execução indireta ou por coerção, aplica as medidas coercitivas. Vamos estudar agora a fundo um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, como eu havia dito, as medidas executórias, elas podem ser feitas com ou sem a participação do executado. Vimos os meios subrogatórios. Basicamente, é uma decisão proferida pelo Poder Judiciário que aplica uma medida de cunho subrogatório para que o executado, ou melhor dizendo, o Poder Judiciário se coloca no lugar do devedor, cumpre a obrigação, resolveu o problema. A doutrina classifica os métodos subrogatórios em 3 tipos. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, só para ficar melhor para vocês visualizarem. A primeira técnica é o chamado desapossamento. O desapossamento, ele é muito comum nesse tipo de execução aqui, na execução de entregar coisa. Pelo nome, consiste em retirar a posse de algo do patrimônio de alguém. Um típico exemplo, trago aqui para vocês, um despejo, uma busca e apreensão, uma reintegração de posse, uma penhora online através do sistema Bacenjude, Renajude, um Infojude, um arresto executório, um sequestro. Esses são os típicos, as medidas subrogatórias denominadas desapossamento. Vai retirar algo da sua posse, vai retirar algo do teu patrimônio. A outra medida subrogatória é a transformação. A transformação, ela consiste na determinação que o juiz faz para que um terceiro pratique uma conduta que, a princípio, deveria ser feita pelo próprio executado. Só que, claro, essa conduta vai gerar um pagamento. Quem é que vai pagar? O executado. Além de já estar devendo, ainda vai arcar com esse custo extra. Um exemplo. O executado faz uma construção irregular, a parte entra com a ação demolitória, ganha, mas mesmo com a sentença, o executado diz, eu não vou derrubar não, tem nem perigo, não sou obrigado. Ah, não? Peraí. O exequente vai lá, solicita ao Poder Judiciário e manda uma pessoa responsável, faz a contratação, para que um terceiro, pode ser uma empresa de construção, um empreiteiro, o que for, derrubar aquela obra irregular. E acredite, derrube. E se opor resistência, vai com a força policial. Se resistir motivadamente, pode consistir em ato atentatório à dignidade da justiça, pode inclusive responder a processo criminal. Mas isso a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, basicamente, esse é o ato da transformação, muito aplicado nas obrigações de não fazer, ou mesmo fazer também é cabível, tá bom? E a expropriação. A expropriação, ela é muito parecida com o desapossamento, só que o desapossamento, ele retira coisas. A expropriação, basicamente, vai retirar coisas também, mas no desapossamento você vai perder a posse. Na expropriação, você já vai perder a posse e a propriedade. No desapossamento, você ainda tem a chance de reaver aquele bem que foi penhorado, por assim dizer. Pague o crédito que o juiz libera o bem apreendido. Agora, se passou pelo procedimento do leilão, aí efetuou-se a expropriação. Zé Fini acabou por executar. A expropriação, ela é muito comum nesse tipo de obrigação aqui, ó, execução de pagar a quantia. Nesse caso, vai ocorrer a perda definitiva de um bem num patrimônio do devedor. E esse bem é retirado exatamente com a finalidade de pagar o crédito. Nós temos aqui a adjudicação compulsória, um determinado bem foi penhorado, o exequente tem interesse na manutenção desse bem, juiz, eu posso ficar com esse bem, eu quero esse bem, deixa eu ficar, se o juiz concordar. Você quer ficar com o bem? Tem certeza?
Você aceita substituir pelo valor da dívida? Se o exequente disser aceito, temos a adjudicação compulsória. Agora, se o exequente não quiser ficar com o bem, nós vamos fazer a alienação judicial, que é a venda do bem. Pode ser por iniciativa particular, onde o exequente vai atrás de algum comprador para esse bem, ou se ele não quiser ter esse trabalho, não tem problema, o próprio Poder Judiciário se encarrega de proceder à venda através do leilão judicial. Nós também temos a apropriação de frutos ou rendimentos. Geralmente é mais aplicado nas empresas jurídicas, onde as empresas são penalizadas por perder parte do patrimônio para o pagamento dos créditos, ou ainda estabelecimento de outros bens, filiais, sucursais, etc. Basicamente, é assim que funciona. Então, os métodos subrogatórios são aquelas medidas no qual o Poder Judiciário se subroga no lugar do devedor e cumpre a obrigação. Pode ser por desapossamento, transformação ou por expropriação. Já os métodos coercitivos, geralmente é decorrente de uma decisão mandamental, que é aquela que impõe uma pressão psicológica para que o executado cumpra uma determinada obrigação. Daí o nome é uma execução indireta. O Poder Judiciário não vai tomar o lugar do devedor, vai impor, vai mandar, certo? E essa imposição pode consistir numa ameaça de piora ou uma melhora na situação do executado caso ele cumpra a obrigação. É como se você fosse papai ou mamãe de uma criança pequena levada, faça isso ou você vai ficar sem o seu PlayStation. Faça isso que eu te dou alguma coisa. É assim que funciona. A analogia mais ou menos é essa. Mas vamos falar sério agora. Vou falar aqui para vocês alguns exemplos de medidas que consistem em uma piora na situação do executado. Típico exemplo é a imposição da multa coercitiva, que é também chamada multa cominatória, as famosas ASTRENs, muito comum nas obrigações de fazer ou não fazer. Vou dar um típico exemplo. Nas ações de saúde, seja contra um ente público, seja contra plano de saúde privado, não importa. Você foi ao médico, precisa fazer um determinado tratamento, mas não tem dinheiro para custear, ou o plano de saúde nega, ou o tratamento é muito caro. Aí, nesse caso, você entra com a demanda junto ao Poder Judiciário para obrigar o ente público, caso você não tenha um plano de saúde, ou ainda o seu plano de saúde, caso você pague um plano de saúde, a lhe fornecer esse tratamento, que ele se recusa a fornecer. E impõe que a cada dia de descumprimento vai ensejar sobre ele um prejuízozinho. Uma multa, às vezes, pode variar de 1.000, 1.500, 2.000. E essa multa vai ser como? É a criatividade do Poder Judiciário. Varia de acordo com o caso concreto. Pode ser uma multa diária, pode ser uma multa mensal, pode ser uma multa por hora, a depender do caso concreto. Um outro exemplo. Prisão civil para o devedor inexcusável de prestação alimentícia. Não vai pagar pensão alimentícia, não? É? Vai para a cadeia. Vai ficar um tempinho lá, até que você pague. Só lembrando, viu, gente, que a prisão por inadimplemento de pensão alimentícia não substitui a obrigação. Ela continua persistindo. O que é que acontece? A prisão civil, diante dessa situação, é somente para compelir o executado a pagar o que ele deve. Na maioria das vezes, funciona mesmo, viu? Antes mesmo de ele ser preso, não, oficial de justiça, não me leva não, tá aqui, eu paguei. Aí, acabou. Um outro exemplo. Inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplência. Famoso SPC Serasa. Olha, tá devendo, juiz, bota o nome desse sem vergonha, desse velhaco, no SPC no Serasa. Ou ainda, pede medidas atípicas específicas. A retenção de documentos, passaporte, CNH e vai. Essas são situações que pioram a situação do executado.
Mas nós temos também condutas previstas no CPC 2015 que incentivam, trazem uma melhora na situação do executado. Nós temos a previsão, eu vou trazer aqui para vocês duas situações. O artigo 701, parágrafo 1º do CPC 2015, traz a isenção do pagamento das custas no caso do cumprimento do mandado monitório, que é exatamente aquela questão da ação monitória. Cumpriu a obrigação, pagou, vai ter, não paga custos, está isento do pagamento. E nós temos o artigo 827, parágrafo 1º do CPC 2015, que basicamente diz o seguinte: essa regra tem uma regra específica nas obrigações de pagar quantia, tanto no cumprimento de sentença, quanto no processo autônomo de execução, que, além daquele prazo que você é intimado para pagar, se uma vez passar esse prazo, vai haver uma piora na tua situação. Vai haver uma incidência de custas processuais, multa, custas, tudo junto. Tudo isso num percentual de 10% sobre o valor da dívida. Mas, além disso, no pacote também vai ser incluso 10% de honorários advocatícios. Isso se você não pagar no prazo que foi estipulado pelo magistrado. Agora, no período que o magistrado te deu para que você satisfaça essa obrigação, você pagou? Então, o que vai acontecer? Essa multa e esses honorários de 10% cada qual serão reduzidos pela metade. Isso é uma benesse. É uma forma de te incentivar a pagar. Se você pagou, ganhou uma benesse. Ao invés de pagar 10%, agora vai pagar só 5%. Certo? Então, exaurimos aqui as medidas executórias. E, para terminarmos, a última classificação é em relação à mutabilidade ou à estabilidade do título judicial. Por que eu falo aqui título judicial? Porque os títulos extrajudiciais, para serem executados, já tem que vir com aqueles 4 atributos. E tem a característica da definitividade. Aqui no cumprimento de sentença, não. Em algumas situações, nós vamos estudar o cumprimento provisório de sentença, que é exatamente quando nós pretendemos entrar com a execução de um título executivo judicial, mas só que esse título não tem um atributo específico, que é o atributo da definitividade, que é conferido através do trânsito em julgado. Aí, é possível executar uma decisão judicial que não tem um atributo do trânsito em julgado? É possível sim. Nós vamos estudar isso mais à frente, que é o famoso cumprimento provisório de sentença, com as suas regrinhas particulares. Mas, por hora, quero que vocês saibam que a execução pode ser definitiva, quando nós já temos o atributo da definitividade conferido pelo trânsito em julgado, ou cumprimento provisório, quando não temos tal atributo. Aí, necessariamente passa pelo cumprimento provisório. Aí, no esqueminha aqui eu trago para vocês. Ó. O cumprimento provisório, geralmente é pautado para execução de decisões que não tem um atributo da definitividade. Pode ser uma decisão interlocutória, sem problema algum, que já te dá uma antecipação de uma tutela. É possível, e já te obriga a cumprir algo, ela é possível sim ser executada. Só que ela vai pelo rito do cumprimento provisório de sentença, sem problema algum. Ou ainda, o juiz fez uma condenação de uma sentença, mas essa sentença entrou com recurso. Contanto que esse recurso não tem o atributo do efeito suspensivo, ou seja, típico exemplo de recurso que tem esse atributo suspensivo é a apelação. Entrou com apelação, para tudo. Não vai aplicar medidas executórias. Agora, se saiu da segunda instância, vai entrar com um recurso extraordinário para as instâncias superiores, podendo ser o STF ou o STJ, aí, nesse caso, o recurso não tem mais o efeito suspensivo e a execução pode ser processada provisoriamente. O regramento está aqui, no 520 ao 522. E o cumprimento definitivo, que eu havia falado para vocês, tem um atributo do trânsito em julgado,
E o regramento dele está no 523, 527 em diante. Então, gente, é isso aqui que eu trago para vocês acerca da classificação utilizada no âmbito da execução. Espero que vocês gostem e é isso. Então, a gente se vê em uma outra oportunidade. Então, desejo a todos bons estudos e até a próxima.